Essa lesão é gravíssima e sem essa cirurgia ele não conseguia nem dançar, nem tocar a vida dele de uma forma normal. Meu nome é Pedro, eu tenho 22 anos, eu sou bailarino desde os 7, eu danço desde os 7, me profissionalizei aos 17 e desde então venho sendo profissional dançando em companhias. A dança para mim representa uma maneira de eu conseguir me expressar sem usar as palavras. Além disso, minha fonte de renda é meu trabalho também, então por isso é muito importante na minha vida, a dança. Eu dançava aqui em São Paulo, fiz uma audição, passei nessa audição e fui dançar lá em Brasília. Eu fiquei alguns meses dançando em Brasília, ensaiando todos os dias, uma rotina um pouco mais pesada e extensa do que eu tinha aqui em São Paulo. Eu não estava tão acostumado, meu corpo também não estava tão habituado. Então acho que por conta disso e também por conta que a companhia que eu estava não tinha tanta estrutura de fisioterapia, nutróloga, nutricionista para ajudar os bailarinos, eu acabei lesionando durante o ensaio. Eu estava fazendo um giro, aí a patela saiu e voltou do lugar. E nisso eu comecei a sentir muito inchaço, dor, só que eu acabei não parando. Eu continuei ensaiando até a apresentação. Então foram 2 meses comigo lesionado e eu continuei dançando. O balé e a dança é muito anti-anatômico. Então a gente faz muitas coisas que o corpo não deveria fazer, entre aspas, né? Forçar a flexibilidade ao máximo, a extensão do joelho e o andeor do quadril, né? Que é a abertura do quadril. Então isso faz com que a gente esteja correndo mais riscos mesmo, né? Aí depois da apresentação, que eu falei, não, agora eu vou no médico fazer uma ressonância. Daí eu fiz a ressonância e tinha dado a lesão no menisco. O Pedro foi um paciente, ele foi o piloto, ele foi o primeiro paciente do Instituto, com essa parceria aqui do hospital, em que ele tinha um diagnóstico de uma lesão em alça de balde no menisco. Então é uma lesão grave dentro das lesões ortopédicas do esporte, na qual o menisco, que é aquele colchãozinho no joelho, ele rasga e fica interposto, fica travando o joelho. O Pedro, sendo um bailarino profissional, essa é uma lesão incompatível, proibitiva para ele continuar o esporte. Então, na verdade, a cirurgia, essa em si, não tinha nem chance de ter um tratamento de fisioterapia ou mais conservador. Foi uma cirurgia obrigatória para devolver ele não só para a vida esportiva, mas como para a vida também do dia a dia. Durante essa consulta, eu vi que o meu joelho não estava mais dobrando e esticando o quanto ele conseguia fazer. Exatamente por conta da lesão do menisco, né, que ele trava. Então, nesse momento eu falei, putz, eu acho que eu não vou conseguir mais estender e flexionar o meu joelho do jeito que eu deveria. E isso daí atrapalha completamente o andamento e o ritmo dos ensaios e da dança em si, né? Porque no balé e na dança, você precisa ter o joelho hiperestendido e também quando quiser flexionar, precisa flexionar bem. Então, nesse momento que eu vi que o meu joelho não estava estendendo e flexionando do jeito que era antes, eu pensei que eu não ia conseguir voltar mais, pensei que não ia mais dançar. O óbvio que é ele andar, pular, saltar, fazer o plié, fazer as coisas de balé, é óbvio. Mas na verdade a gente entendeu que ele se manter no balé em alta performance fazia dele ter mais oportunidades na vida. Então na verdade esse projeto em si foi para tentar manter ele em alto nível, para ele conseguir ter uma carreira e ter melhores oportunidades. Então, e o projeto exatamente é isso. Não é exatamente melhorar um menisco e simplesmente voltar a andar, a saltar. É esse atleta que estava numa condição de não conseguir voltar, continuar tendo oportunidades de manter no esporte e ter uma carreira de sucesso. Será que eu vou ser uma das pessoas que não vai conseguir voltar a dançar? Depois eu fui aceitando e fui vendo que não era assim. Vi muitos vídeos de outros atletas, ginastas, e vários ginastas, atletas e bailarinos também têm cirurgia no joelho, em outras articulações também. Isso acabaram não impedindo eles a voltar a dançar. Então eu fui com um pouco mais de esperança. A gente sempre que opera um atleta, e não que um atleta merece mais do que um não atleta, mas ele tem peculiaridades que a gente tem que olhar. Então, por exemplo, o tempo de retorno de um atleta ele costuma ser mais rápido, tem que ser mais rápido, para não perder o timing de estar numa apresentação, para não perder esse timing de estar inserido em algum contexto esportivo. Então, o atleta, às vezes, a gente acaba exagerando para ver se a gente devolve ele às atividades mais rápidas. E o Pedro foi igual. A cirurgia que a gente fez para ele foi uma correção do menisco, e essa correção foi da mesma forma que a gente faria para um atleta profissional de futebol, foi feito para um atleta profissional, nesse caso de balé. Eu fui ver o César numa quarta, e ele falou, não, a gente vai conseguir te operar pelo instituto,
esteja no Blank na sexta. Quando ele falou que ia ser a cirurgia aqui, eu fui pesquisar, já achei incrível pelas fotos, eu já fiquei muito impressionado. Mas quando eu cheguei aqui, foi algo melhor ainda, porque eu vi que é praticamente um hotel aqui mesmo, né? A estrutura é perfeita, te deixa muito confortável, não só eu que fui o paciente, mas como meus pais que estavam acompanhando também. Eles também falaram que é super confortável e, tipo, ficar aqui é aconchegante mesmo, o lounge que tem. A da comida também, eles elogiaram muito a comida aqui, falaram que deu tempo até pra descansar, assim, sabe? Eles não ficaram só tensos pensando na cirurgia. Então aqui é uma estrutura perfeita, eu me senti totalmente confortável do começo ao fim. A atenção das enfermeiras, das assistentes, tudo perfeito. E uma vez que o Blank deu essa oportunidade de a gente ter uma estrutura igual ele dá para um paciente famoso, vamos dizer assim, isso é muito legal, porque dar aquele brinquedo quebrado para uma criança de Natal, é melhor que nada. Na saúde a gente não aceita isso, não dá para aceitar o parafuso ser pior, o atendimento ser pior, a comida ser diferente. Então, o paciente ele entra aqui no Blank no meu dia cirúrgico. Se eu tenho 4 cirurgias, uma no instituto, não muda nada. A sequência de cirurgia, o que vai ser feito, e até para nós. É mais um paciente na nossa rotina. Não é que para tudo e esse paciente do instituto. Então, essa parte do Blank, isso não é comum no meio hospitalar. Deu exatamente a mesma hotelaria que daria para um paciente particular. O Blank acreditou no projeto, o que era alguma coisa de projeto piloto começou a ser uma coisa mais fixa e organizada, e realmente essa parceria é cada vez mais de sucesso. Eu fiquei, eu acho que uns 4 meses lesionado sem a cirurgia. Então é um tempo que meu joelho já estava, tipo, forçando a mais do que ele poderia, né? E foi muito bom essa conexão que eu tive com o César. Eu acho ele um médico, assim, muito prático, assim, sabe? Tipo, isso, é aquilo, vamos lá, vamos fazer e acabou. Não sem perder muito tempo, sem falar muito, sem muita enrolação, sabe? Eu fui a primeira cirurgia que foi realizada no Instituto São Sport, então eu fico muito grato, muito agradecido. É uma oportunidade incrível para vários atletas que ele está conseguindo fazer, né? E eu achei incrível o projeto em si, porque ele tá mudando a vida de várias pessoas mesmo, inclusive a minha. Pedro em si, eu identifiquei que era uma situação de risco, de vulnerável assim na sociedade, de ele ter uma certeza de voltar para o esporte sem um plano B. Então, na verdade, eu fiquei muito satisfeito porque hoje ele está reintegrado na companhia de dança dele, ele voltou a dançar, eu dei alta para ele e eu recebi uma mensagem do pai dele agradecendo e dizendo que tem uma dívida de gratidão com a gente. Então, a gente como pai, tendo família, o que você quer não é nem para você, é para o teu filho, né? Então, você conseguir devolver isso para o filho de alguém como se fosse nosso é uma coisa que realmente marca bem a gente, fica bem feliz. Boa tarde, doutor César. Antônio, pai do Pedro, passando para agradecer ao senhor por nos dar a alegria de ver o Pedro dançando novamente, ele fazendo o que ele ama fazer, que é dançar, dando esperança para ele. Graças a Deus voltou, confiança está voltando, mas isso não seria possível se não fosse o senhor. Com as suas mãos habilidosas, seu coração gigantesco, caridoso que acolheu o Pedro. Não tenho palavras para expressar minha gratidão, o meu contentamento. Fico aqui com uma dívida de gratidão para com o senhor. O senhor é aquela pessoa que é o extraordinário que acontece na vida. Não só dos atletas, mas da família. O senhor vem para impactar a família inteira. Gratidão. Eu acho que logo após a cirurgia, assim, como tem muito edema no joelho ainda, então eu fiquei tipo, nossa, não adiantou nada essa cirurgia aqui, não vai... Pra que eu operei? Essa foi o meu pensamento, assim, na primeira semana, eu acho. Eu fiquei, tipo, muito pensando, nossa, não vai adiantar nada. Eu fiz a cirurgia toda, não vou voltar a dançar, não adiantou nada. Mas aí, conforme o tempo foi passando, e eu também retornei com o Dr. César, ele me explicou que ainda era normal o edema que tinha no meu joelho, tava tudo certo, eu tava me recuperando bem. E aí, conforme eu fui fazendo a físio e evoluindo, eu senti que eu ia conseguir voltar, né, assim. Aí eu acho que faz umas 3 semanas que eu retornei aos treinos, não fazendo completamente tudo ainda, mas já com aquela experiência de, tipo, daqui a 1 mês conseguir retornar, de fato, a fazer todas as coisas que eu fazia, entendeu? E você sabe que o retorno da confiança, então vamos ser específicos, de uma lesão de joelho, o retorno da confiança de fazer uma dividida de uma bola no futebol, o retorno de uma confiança para voltar a fazer um salto mais agressivo, isso é muito mental. A partir do momento que você dá certeza para o atleta que está tudo bem com ele para de sentir dor no dia a dia e faz uma fisioterapia boa, então ele não tem dor pro dia a dia, ele não tem dor na fisioterapia, ele ganha uma confiança
com uma certeza que no dia a dia do esporte não vai ter dor. Então, mais do que essa coisa meio de psicologia ou de atitude assim, proativa, a ideia é, se ele fizer uma boa reabilitação e não tem dor no dia a dia, ele vai evoluir bem. Então, o paciente, o atleta, ele tem que ter a certeza que está tudo bem antes. Por isso que o nosso instituto envolve uma fisioterapia muito boa, que é a mesma que eu indico para os pacientes particulares, faz com os atletas do instituto. O pós foi intenso, assim, eu diria intenso, porque os primeiros dias você fica muito mal, mas depois, quando você vê a evolução e que vai melhorando, e você compara o antes da cirurgia, né, como o joelho estava antes da cirurgia, pro depois, sem dor, sem inchaço, só com um pouco de fraqueza ainda, né, mas isso é normal, por conta que ainda tô no tratamento e na física. Então foi intenso e foi bom, assim, agora eu já me sinto bem melhor. Tô fazendo aula já tô tipo, treinando e voltando aos ensaios, e aí devagar. Então eu acredito que daqui a um tempo eu já posso até tentar fazer outras audições, voltar para onde eu estava. Como eu parei por bastante tempo, para eu voltar ao que eu era antes ainda requer bastante treino. Então eu sempre penso nisso, tipo, manter o foco para continuar e para voltar ao que eu era antes até me superar, né, do que eu era antes. Então eu tô pensando nisso, os próximos passos vai ser correr atrás do tempo perdido. A gente vive na prática essa dor, essa problemática no nosso país, em que um esportista, ele infelizmente fica numa fila sem perspectiva de ter o resultado, ter a cirurgia. Então, a vida sendo muito boa com a gente, dando a gente as oportunidades de ter vários parceiros, a gente começou com essa iniciativa de tentar melhorar, tentar ajudar nessa fila, nessa problemática. Então, como tudo na vida, talvez um atleta dentro de milhares que tem no Brasil é pouco, mas um viram 2, que vai um virar 3, e a ideia do Instituto é crescer e diminuir essa fila e diminuir esses sonhos que são interrompidos por falta de cirurgia aí no nosso Brasil. A felicidade de qualquer pessoa vem de um propósito. Esse propósito não precisa ser exatamente ajudar alguém, mas é você no dia que acabar, no dia seguinte, você ter a certeza que alguma coisa melhorou do que você fez. E isso não exatamente precisa ser médico ou precisa ser da área de saúde. Então, com esse nosso instituto, a gente tem essa certeza que é mais uma vida transformada, é mais uma pessoa ajudada. Isso vai gerando coisas boas, né? Então, a nossa missão realmente é ajudar essas pessoas, esses atletas que estão pelo caminho. E a visão é conseguir ver isso aqui num tamanho muito maior do que é atual, com os parceiros que a gente tem hoje, cada vez atuando mais. Resumiria como algo que teve que acontecer para mim conseguir olhar a minha dança e também a minha vida com outros olhos. Então, se eu acho que não tivesse acontecido a lesão, eu ainda teria outros pensamentos que hoje em dia eu não penso mais. Por exemplo, bailarino e atleta sempre tem muito isso de tipo, se pôr pra baixo, autodepreciação. E depois da lesão e depois de toda essa experiência que eu passei, eu consigo enxergar com outros olhos, entendeu? Tipo, sempre pensar em melhorar, mas não pensar sempre no que você não faz tão bem ou algo do tipo. Então, essa mudança de pensamento foi muito importante pra mim e foi só exatamente por conta da lesão. Então, acho que a lesão foi importante, tinha que acontecer e eu sou muito grato, muito feliz por ter o César e o Hospital Blanca aqui como essa parceria pra mim conseguir voltar, né? Então, eu acho que é isso. Pedrão, eu prometi que quando você tava naquela situação ruim, que não tinha muita perspectiva, eu prometi pra você que você ia voltar a dançar e fazer tudo o que você queria. Agora você precisa fazer uma apresentação boa e chamar a gente para assistir, tá bom? Grande abraço para você e para a família.